Oi, então vamos começar a ir direto ao ponto, né? Vamos lá. Vamos falar o que que é essa tal de radiestesia e como que isso funciona, se é religioso, o que não é, o que é o que não é, né? Quais são as verdades e quais são os mitos relativos à radiestesia. Bom, radiestesia nada mais é do que a capacidade, né? É uma ferramenta, é uma habilidade de captar as energias que existem por aí, em tudo, né? Então, assim, todos nós somos sensíveis à captação de energia, né? Todos. Porém, algumas pessoas têm maior facilidade de conseguir interpretar de forma natural e outras não. Então, por exemplo, nós estamos captando e emanando, né, emitindo energia o tempo todo. Então, vamos supor, você chega num ambiente e você sente um arrepio, ou você sente uma sensação pesada, ou até o perfume, um aroma diferente, ou até um odor, né, desagradável, e você olha por ali e não entende o que está acontecendo. Você não consegue identificar de onde vem esse aroma ou esse odor, e também você não consegue qualificar o que significa esses arrepios, essa sensação estranha que você sente no ambiente. Na verdade, você está captando a energia do ambiente, só que você não tem o conhecimento ou a sensibilidade mais apurada para interpretar o que é aquela energia. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, falei sobre isso, me deu um arrepio. O arrepio, ele é bom ou ele é ruim? Ele quer dizer uma coisa legal ou quer dizer uma coisa ruim? Às vezes pode ser um arrepio, né? Uma sensação de mal-estar, mas não precisa ser ruim. Às vezes a sua energia não bateu com a energia daquela pessoa, daquele ambiente, e aí tá fazendo aí uma transição. E nessa transição ocorre algumas sensações corpóreas, tá? Físicas mesmo. Às vezes a pessoa sente até dor de cabeça, né? Então, o que que acontece? A radiestesia, ela nada mais é do que isso, a ciência da captação das ondas energéticas que existem por aí. O que que a gente faz? A gente aprende, né, para você ser um radiestesista e usar a radiestesia como um instrumento de trabalho, um instrumento de tratamento, você precisa simplesmente aprender a entender essas energias que estão chegando até você e utilizar ferramentas específicas para determinar o que é aquilo, se é uma energia ruim ou não, e como você vai harmonizar e equilibrar aquela energia. Isso você vai aprender aqui. Vou te ensinar tudinho, vou pegar na sua mão e vou ensinar direitinho como é que você faz para interpretar isso. E olha só, você é você mesmo. Você já é um radiestesista nato. Todos nós somos. Todos nós nascemos com a capacidade natural de captar e interpretar as ondas negativas e positivas de um ambiente, de um lugar, de uma pessoa. A radiestesia é baseada no princípio da telepatia, que é a comunicação intermental. Então, a gente faz o que? Uma conexão com algo que nós vamos pesquisar. Todos nós somos telepatas, tá? Então nós já nascemos com esta habilidade. Ai, mas imagina, eu não acredito nisso. Não acredita? Você vai me dizer que nunca aconteceu de você estar pensando numa pessoa que faz muito tempo que você não vê, que você não tem contato, e de repente essa pessoa liga para você? Ah, nunca aconteceu. Ou do nada você encontra com a pessoa e às vezes até descobre que a pessoa mora no seu bairro, na sua cidade, que frequenta os mesmos lugares que você, mas você nunca tinha encontrado com ela, mas justamente naquela semana que você passou a semana toda pensando nela ou sonhou com ela, você encontrou? Você acha que isso é coincidência? Aliás, você acha que coincidências existem? Bom, isso é telepatia, tá? Isso é uma comunicação intermental. O que que acontece? Também muito comum. Normalmente em pessoas que são mais conectadas umas com as outras, tipo uma relação de mãe e filho que tem uma relação boa, ou até de casal mesmo, irmãos, amigos, né? Às vezes a pessoa tem tanta afinidade que a pessoa pensou daqui, a outra já captou a mensagem e liga.
Olha, tive a seguinte ideia. Aí a pessoa falou, nossa, eu ia te ligar agora para falar sobre isso. Ah, nunca te aconteceu isso? Duvido. Talvez você não tenha prestado atenção, mas a partir de agora você vai começar a prestar bastante atenção nos pequenos detalhes. Por quê? Um bom radiestesista, ele vai ter que trabalhar usando a mente dele a favor. Por isso que quando a gente começa a se envolver com esse tipo de terapia, com esse tipo de prática, nós conseguimos alcançar resultados bons, mas também resultados ruins com a nossa mente. Porque onde você põe seu foco, onde você põe a sua atenção, ela se expande, tá? Então, assim, da mesma forma como você vai aprender a ter uma ferramenta prática, tranquila, que você pode usar para benefício próprio, da sua família, e de repente até trabalhar com isso, você também tem que ter bastante responsabilidade com o seu pensar. Porque pode acontecer também de você ficar pensando em acas e as nhacas acontecerem, porque quem manda e quem domina o seu campo de energia é você mesmo, certo? Então, assim, vamos partir do seguinte princípio: não adianta eu vir aqui e explicar para você só pegar um pêndulo e como é que você faz para movimentar. Essa é a parte mais simples da técnica, tá? É a mais simples. E se duvidar, você, por mais que talvez não tenha experiência em radiestesia, você já deve ter, em algum momento da sua vida, usado a radiestesia. Desculpa. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Para ser um bom radiestesista, a gente tem que ter uma mente um pouco mais doutrinada, tá? Então é muito importante você começar a prestar atenção nas coisas que você pede e nas coisas que acontecem no seu dia a dia. Na verdade, é interessante você prestar na primeira atenção nas coisas que acontecem no seu dia a dia, porque normalmente as coisas negativas que você atrai são geradas pelo seu próprio pensamento, tá? Então, assim, é aquela coisa que eu acabei de falar, tudo que você põe a sua atenção, ela vai se expandir. Se você colocar atenção em coisas negativas, você vai atrair coisas negativas. Vamos dar um exemplo que é muito comum no caso da escassez, tá? Então, vamos dizer assim, você tem um salário fixo e você sabe que aqui o seu salário é aquele. Então, você sabe que você pode gastar até determinado limite. Ok, naquele mês que você perdeu o seu controle e você acabou excedendo aquele limite de segurança, você já começa, este mês eu estou apertado ou apertada. Este mês eu estou ferrado. Este mês não vai sobrar nada. Este mês eu vou ter que entrar no limite do especial. Bom, o que é a tendência de acontecer? Você produzir com a sua mente. O pneu do carro fura, o combustível que já aumenta toda hora, aumenta mais ainda, você de repente tem a necessidade de gastar mais com isso. Acontece algum evento inesperado que você vai precisar tirar mais dinheiro, então se você já estava apertado, você vai se apertar mais. Aquele poste, sabe aquele poste que fica perto da sua garagem, que você conhece ele e não tem nenhum problema? Então, de repente, você vai sair da garagem e o poste pula atrás do carro e você acaba tendo mais um prejuízo. Por quê? Porque você começa a vibrar na escassez, porque você vai estar apertado esse mês, porque não vai dar para fazer isso, não dá para fazer aquilo, e você está colocando o foco na falta, e você vai atrair para você mais falta. É natural isso. Só que acontece o seguinte, a nossa tendência é muito mais fácil a gente crer no negativo do que no positivo. Porque no negativo é automático. Você fica com raiva, você já é automático você ficar de repente praguejando ou querer evitar falar com determinadas pessoas, ou chutar as coisas, ou dizer, nossa, estou muito irritado, e cada vez que você fala sobre aquele assunto, você fica mais irritado. Para você se controlar dessa irritação, você vai ter que gastar uma certa energia. Você vai ter que respirar, tomar uma água, um chá calmante, talvez até um medicamento para você controlar o seu nervoso. Porém, para você ficar mais nervoso, é só você voltar no tempo e no tema, certo? Então é muito mais fácil a gente se fixar na parte sombra da história do que a gente se fixar na parte luz. A gente precisa fazer um esforço, fazer um empenho.
E aí que vem a questão da mente, né? E como a radiestesia é uma técnica mentalista, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, é muito importante você ter consciência disso, que a sua mente é que produz as coisas. Então, quando você pensa de forma automática, ah, isso não vai dar certo, você já está projetando negativamente o resultado daquela coisa que você vai fazer. Então, se você já fez isso, nem faça a coisa, faça num modelo diferente, entende? Porque a tendência de dar errado vai ser muito grande. Então, a primeira lição que eu vou passar para você é uma lição que você vai fazer com você, contigo mesmo, no seu dia a dia. A cada uma coisa negativa que você pensar, você vai ligar agora. Eu vou te dar um comando, tá? Neste momento, eu estou te dando um comando. A cada informação negativa que você pensar ou falar, você vai se empenhar em fazer uma ação positiva, uma ação contrária àquilo que você falou de negativo, tá? Então, o comando é: a cada ação ou pensamento ou fala negativa que você executar, você vai se empenhar em substituir esta ação, esta fala, esta situação por algo positivo. Você vai fazer isso de forma, primeiro vai ser mecânica, porque eu estou te pedindo isso agora, e depois vai se tornar automático, tá? Vai ser tão automático que na hora que você pensar em xingar relativo a uma situação, você já vai meio que dar uma engasgada, porque você já vai saber que isso não vai ser legal para você. Isto não é piada, tá? Isto realmente funciona. E eu só falo do que eu aplico na minha vida e eu vejo funcionando. Para você ver, eu tenho tanta experiência em radiestesia e eu trabalho há tanto tempo com essa questão do pensamento positivo, que eu muitas vezes entro, porque é uma questão de vigilância constante, tá? Às vezes eu entro em algumas paranoias momentâneas, que eu fico às vezes 2, 3 dias alimentando aquela energia, de repente cai a ficha, preciso reverter isso, preciso reverter isso. Vou dar um exemplo sobre dinheiro. Porque é engraçado, né, que essa parte do dinheiro sempre a pessoa presta mais atenção. Você também é assim? Então, vamos falar do dinheiro. Eu hoje trabalho só com radiestesia, tá? E eu consegui chegar em muito pouco tempo num patamar em que eu posso escolher quantas horas eu trabalho no dia. Não foi sempre assim, tá? Há coisa de 4, 5 anos atrás, eu trabalhava muito. Eu dava aulas todos os finais de semana, viajando. Durante a semana eu tinha meu consultório, eu atendia todos os dias no consultório, então eu atendia no consultório, eu atendia à distância, eu dava aulas, eu trabalhava praticamente direto. E eu tinha uma situação financeira boa? Claro que tinha, mas eu não desfrutava dessa situação financeira. Eu não conseguia aproveitar. Então eu ouvi muitas vezes minhas amigas e meus amigos me convidarem para vários eventos, até a família mesmo. E eu recusar, porque eu tinha que trabalhar. E aí as pessoas falavam assim: a vida não é só trabalho. Te confesso que eu ficava meio brava com isso, que eu falava assim: estou plantando meu futuro. E realmente estava plantando meu futuro. Mas hoje eu continuo plantando meu futuro. E eu não trabalho tanto quanto eu trabalhava antes, porque eu fiz uma escolha. Naquela ocasião, há 5 anos atrás, eu achava que eu precisava trabalhar muito para justificar o quanto eu queria ganhar, né? Depois, eu achava que eu tinha que trabalhar muito para poder ter experiência. E depois, eu achava que eu tinha que trabalhar muito porque eu não sabia fazer mais outra coisa, porque ao longo do tempo, eu deixei de ter vida social, eu não tinha mais nenhum relacionamento, eu quase já estava acostumada a não ficar mais com a família. Olha que distorção que eu acabei fazendo ao longo do tempo na minha vida. Até que chegou um momento que eu comecei a olhar para isso. Eu comecei a olhar, não, o que eu gosto de fazer é atender com radiestesia, eu sou especialista em imóveis, então eu vou enfrentar e divulgar cada vez mais isso e viver disso, e eu não quero morrer de trabalhar, eu quero viver de trabalhar, entende? Eu mudei o padrão. A partir do momento que eu mudei, eu reduzi muito as minhas horas de trabalho, mas as minhas remunerações não diminuíram, só foram aumentando. Por quê? Porque eu mudei a minha forma de pensar.
E aí eu mudei a forma de agir. Então tudo começa no pensamento, tá? Então, por exemplo, às vezes acontece comigo. Como eu trabalho por conta e eu só faço radiestesia, que não é pouco, viu, gente? É bastante. Às vezes eu me distraio, né? Às vezes eu passo semanas inteiras sem receber um Pix na minha conta. E tudo bem, porque eu tenho várias empresas que eu atendo e que me pagam mensal e tá tudo bem. Só que chega uma hora que não tá tudo bem, porque uma semana sem receber remuneração, 2 semanas, tudo bem, 3 semanas já começa a apertar, porque eu continuo gastando. Então o pote começa a esvaziar e não é novamente reabastecido. Por quê? Porque o tudo bem, né? Então, aí eu vejo que eu tô me distraindo, aí eu volto, não, pera, eu preciso voltar a encher o meu potinho, né? E é automático, a hora que eu começo a pensar, não, eu preciso ter algum dinheiro entrando, eu preciso receber alguns pixies por aí. E aí a coisa acontece. Então, assim, a mente começa a ficar tão afiada que quando você acha que tá tudo bem, mas aí você tá dando um comando. Qual comando você tá dando para o universo? Você tá dando o comando de que, ok, eu não tô recebendo nada essa semana, mas eu tô feliz também. Então, quando você volta, né, a ter atenção no que você está fazendo, opa, peraí, eu estou feliz, mas eu quero ficar um pouquinho mais feliz. Dá para mandar aí uns clientinhos, dá para mandar aí umas empresas para eu trabalhar, tal. E aí pronto, equaliza novamente. E aí você vai mantendo. Então, eu tô falando de coisas que acontecem de verdade, não é só teoria e não é só porque está nos livros de autoajuda, esses vários vídeos que tem no Instagram de vários profissionais super mega bem sucedidos que prometem que você vai ficar milionário se você usar a lei da atração, que você vai ficar milionário se você fizer isso ou fizer aquilo. Acontece. Se você se dedicar, realmente acontece. Aqui eu quero te falar uma coisa. Você sabia que eu ainda não sou milionária? Então, tá aí uma questão. Eu não sei se eu quero ser milionária. Talvez um dia eu queira. Mas neste momento eu tô tão feliz com a vida que eu tô levando e eu tô satisfeita com isso. E eu sei que a hora que eu quiser mudar essa situação, eu sei a chave. Você quer ficar milionário? Você quer ficar rica? Você quer ser famosa? Você quer. Ó, vou dizer uma coisa que eu quero. O meu objetivo de vida atualmente é continuar trabalhando com o que eu faço, que eu amo o que eu faço, e poder estar em qualquer lugar do mundo trabalhando. Eu não penso em parar de trabalhar. Eu penso em poder viajar trabalhando. Então, será que se eu fosse milionária, eu ia ser mesmo feliz? Não sei. Ainda não sei. Eu não estou jogando a toalha, não estou falando que não quero ser, mas eu ainda não sei se eu quero. Então, muitas vezes, quando aparecem esses vídeos, essas propagandas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de um modo geral, as pessoas, elas até querem, mas elas acham aquilo tão inalcançável que de repente elas começam e param. Então, como é que a gente consegue alcançar um objetivo tão grande assim? Fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Então, 5 anos atrás, eu não consegui imaginar como eu estaria agora, desta maneira que eu tô hoje, que eu tô vivendo, que eu tô feliz, que eu tô vivendo bem, que eu tô vivendo do meu trabalho, que eu tô ajudando a transformar vidas. E você tá aqui para te ajudar, pegar você na sua mão e ajudar também. Então é possível, né? Eu não imaginava que eu conseguiria, eu queria, mas eu não imaginava que eu chegaria tão rápido. E eu cheguei. Então agora eu sei que eu cheguei aqui, eu posso projetar até onde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. E eu sei que eu vou conseguir. Agora, se hoje eu acordasse e falasse assim, eu quero ser milionária, e eu focasse nisso, também tenho certeza que eu conseguiria, se eu colocasse foco. Mas não sei, ainda acho que tá bom assim, né? Pode ser uma crença limitante? Vamos trabalhar isso. Bom, eu já falei mais um pouquinho para você sobre a forma de pensar, né? O que é o X, a chave da nossa questão nesse momento. Então,
exercita o que eu te pedi e coloque em prática e observe os resultados. Quando você olhar para a sua conta que está diminuindo, pensa sempre, o que eu vou fazer para produzir mais e ter o reverso, né? Eu consegui receber Pixies. O que eu tenho na minha casa que eu posso vender? Vamos para você que trabalha registrado, tem um salário fixo. O que eu posso fazer na minha casa para vender? O que eu posso vender de móveis, de repente, uma mobília que tá lá e eu não uso, um equipamento, sei lá, uma roupa. Parece besteira, mas na hora que você fizer esse movimento de, em vez de você olhar o que tá saindo, você criar formas de fazer entrar dinheiro na sua conta, vai virar um sistema automático, vira um fluxo constante. E aí, com certeza, quando você não tiver a preocupação que o dinheiro está saindo, todas as outras coisas começam a agregar de uma forma muito mais positiva na sua vida. E aí, vai fazer a lição de casa? Depois me conta, tá bom? Até o próximo!